Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, hoje nós estamos celebrando o terceiro domingo do tempo do Advento, chamado o Domingo da Alegria. É o terceiro domingo quando esta celebração nos aponta para a proximidade do Natal, da grande festa, né? Nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Significa que nós já passamos da metade deste tempo, estamos chegando no grande dia de celebrarmos o nosso Senhor Jesus Cristo, que vem para habitar entre nós, que vem para nos conduzir e também para nos preparar para nosso grande encontro com Deus no nosso dia, o dia da nossa Páscoa. Então nós queremos, nesse dia em que nós acendemos a terceira vela, né, a vela rósea, hoje marcando o domingo da alegria. E nós vamos então escutar a palavra de Deus que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 3, os versículos de 10 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. A multidão perguntava a João: que devemos fazer? Ele respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. E quem tem o que comer, faça o mesmo. Também publicanos vieram para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que devemos fazer? Ele lhe respondeu: não exijais mais do que vos foi ordenado. Do mesmo modo, os soldados lhe perguntavam: e nós, que devemos fazer? Respondeu-lhes João: não pratiqueis violência, nem defraudeis a ninguém, e contentai-vos com o vosso salário. Ora, como o povo estivesse na expectativa, e como todos perguntassem em seus corações se talvez João fosse o Cristo, ele tomou a palavra dizendo a todos: eu vos batizo na água, mas eis que vem outro mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele tem a pá na mão e limpará a sua eira, e recolherá o trigo ao seu celeiro, mas queimará as palhas num fogo inextinguível. É assim que ele anunciava ao povo a boa nova e dirigia-lhe ainda muitas outras exortações. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o tempo do Advento, ele nos traz alguns personagens bíblicos que são o profeta Isaías, João Batista e Maria, a mãe de Jesus. A gente aqui pouco está falando de Isaías porque a gente se atém mais ao Evangelho, né, de cada dia, todos os dias e também nos domingos. Domingo passado a gente falava sobre a Imaculada Conceição. Nossa Senhora concebida, pura, no ventre de Ana, permaneceu virgem na sua gravidez, depois da gravidez, e disse sim a Deus para o projeto salvífico de toda a humanidade. Hoje, a Bíblia nos traz a palavra, o Evangelho de hoje, nos mostra alguém muito importante, né, que
foi o último dos profetas do Antigo Testamento. É como aquele que está na fronteira. Ele divide ali, está no último momento do Antigo Testamento. Com a chegada de Jesus começa um novo testamento. Então, João Batista, ele que até era primo de Jesus, 6 meses de diferença a idade deles, não é? Como nós vimos nesta semana também, a visita de Maria, a mãe de João Batista. João Batista estava no ventre de Isabel. E quando Maria saudou Isabel, a criança, João Batista, estremeceu no ventre de Isabel, por ter chegado ali à sua casa a mãe do Salvador e, consequentemente, o Salvador que estava no ventre de Nossa Senhora. E João Batista é aquele que já no ventre de sua mãe, ele foi santificado, já recebeu uma graça imensa ali. E dali ele teve, toda essa participação efetiva na vida de Jesus, na preparação da chegada do Senhor, na preparação do ministério do Senhor pela humanidade. Ele, então, como nós ouvimos, ele era chamado de mestre porque ele também tinha discípulos. Ele era um homem de Deus que formava discípulos para anunciarem a chegada do Senhor. Então eles perguntavam, a João Batista: que nós devemos fazer, mestre? Ele respondeu: quem tem 2 túnicas, então reparte uma com aquele que não tem. Quem tem comida, dá para aquele que não tem também. Então, quer dizer, já eram os princípios cristãos, que é da solidariedade, da fraternidade, da caridade, né? João Batista já trazia isso. E ali também, entre aquela multidão, havia também publicanos, quer dizer, os cobradores de impostos, pessoas conhecidamente pecadores que estavam ali e queriam então receber o batismo. E perguntaram-lhe então: mestre, o que nós devemos fazer? Os publicanos perguntaram, Jesus falou para eles: não exijais mais do que vos foi ordenado. Tipo, não cobrem a mais do que aquilo que é justo, né? Aqui na Bíblia, os publicanos, eles têm, como diz, eles são conhecidos como pessoas corruptas, como pessoas más, pecadoras, porque elas extorquiam dinheiro das outras pessoas. Então, João Batista falou: não exijais mais do que vos foi ordenado. Do mesmo modo, os soldados lhe perguntavam: e nós, que devemos fazer? E Jesus respondeu: não pratiqueis violência. Olha aí, mais um ensinamento cristão, da doutrina cristã. Não pratiqueis violência, nem defraudeis a ninguém. Não roube ninguém, não passe a perna em ninguém, não engane ninguém. Contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário. Não é? Então, as pessoas olhavam para ele, diante daquilo que ele respondia, as pessoas se perguntavam se ele era o Filho de Deus. E ele respondeu assim: eu vos batizo na água. A gente conhece João Batista porque ele era o batizador, não é? Então, o batismo de João Batista era o batismo de penitência. Ele ia lá, banhava a pessoa e dava para elas uma penitência para perdoar os pecados. Então João Batista respondeu: eu vos batizo na água, mas eis que vem outro mais poderoso do que eu. Quer dizer,
Se as pessoas já achavam ele diferente, então quanto mais achariam Jesus, né? Vos batizo na água, mas eis que vem outro mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das sandálias. E ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quem é esse? É Jesus. E é assim que ele anunciava ao povo a boa nova e dirigia-lhe ainda muitas outras exortações. Irmão, irmã, nós hoje trazemos em nós o batismo de Jesus, o batismo do Espírito Santo e com fogo. E muitas vezes nós vivemos um batismo raso, um batismo de apenas penitência, às vezes cumprimos, às vezes não cumprimos. Mas nós somos batizados por Jesus. E esse batismo do Senhor nos leva a fazer aquilo que o nosso mestre nos ensinou. Preparar o caminho do Senhor. Preparar, abrir as veredas, abrir os espaços, abrir os corações para que entre o Rei da Glória, para que Jesus nasça em nossa vida, em nosso meio. Nós não podemos, irmãos, sermos como aquelas pessoas lá no dia de Natal, quando Jesus ia nascer, não tinha lugar para ele nascer, num lugar digno, tanto que ele foi nascer dentro de um curral, na estrebaria, não é? Então, às vezes, o nosso jeito de nos comportarmos, nós também colocamos Jesus na periferia da nossa vida. Nós não abrimos o nosso coração, o espaço digno para o Senhor habitar em nós, para Ele morar em nós, para Ele nascer em nós. O Natal é esse tempo de nós prepararmos. Assim, como o casal prepara, né, o quarto para o seu neném que vai chegar, pai, a mãe, né? Preparam enxoval, preparam tudo, né? Paredes pintadas, coloridas, bichinhos de pelúcia e muita coisa, né? Aquele cheiro no quarto, quarto cheira de neném. Nós precisamos preparar o nosso coração, porque aquele que vai nascer é um neném especial, é um menino especial, é um Deus que vai nascer na nossa vida. Então, pensemos sim na nossa ceia de Natal, pensemos sim nos nossos presentes, mas pensemos sobretudo, naquele que é o motivo de nossa celebração, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Que esse Natal seja diferente de todos os outros, que seja mais santo, ainda que os outros tenham sido, mas que esse seja ainda mais santo, por estarmos nos aproximando cada vez mais do dia da nossa Páscoa. E assim possamos caminhar junto com Ele para o céu. Que o nosso Deus, que o nosso Senhor nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria. Viva Cristo Rei. Feliz Natal.